Nesse vídeo eu vou falar sobre os prejuízos da lama nos currais ou nas baias do confinamento e como é que nós podemos mitigar esse problema. Eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal e também ativar o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Bom, continuando, é fundamental nós termos conhecimento de quais são os fatores chaves que influenciam o bem-estar de bovinos em confinamento. Então tem alguns fatores que têm um peso muito grande sobre essa questão do bem-estar, que estão envolvidos com a ambiência dos animais. O primeiro é a densidade ou área por animal, a densidade animal na área ou a área por animal. O segundo é o espaço e acesso ao coxo, onde o alimento vai ficar disponível. O terceiro é o espaço e acesso ao bebedouro. O quarto que nós vamos tratar nesse vídeo são as condições do piso dos currais ou das baias. E o quinto é o estresse, quer seja pelo calor, predominantemente no Brasil essa é a situação, ou pelo frio. Por que é que a lama em excesso ela tem um impacto grande e ela reduz o ganho médio diário dos animais e o desempenho de forma geral? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Por que a lama ela traz esses prejuízos? Então, o primeiro aspecto que nós temos que considerar é que o gado vai menos ao coxo, o que resulta em menor consumo da ração ou da dieta total que é colocada à disposição dele. E como nós sabemos, para uma mesma dieta, o consumo de matéria seca tem uma alta correlação com o desempenho animal. Então, quando o consumo cai, influenciado por algum fator que está prejudicando esse consumo, o desempenho também cai. Isso é mais do que comprovado e conhecido. O gado gasta mais energia ao se movimentar na área de lama para chegar ao coxo. Então, quanto maior for a profundidade dessa lama, maior será o gasto de energia. Agora, vocês imaginem um animal de 400, 450, 500 quilos se movimentando num terreno com uma profundidade significativa de lama. Então isso é um problema que custa muito para o animal. O gado fica mais tempo em pé e quando o animal permanece em pé, o gasto de energia para a manutenção ou atividade também é maior do que quando ele tem a possibilidade de deitar. A presença da lama aumenta as exigências de energia de uma forma geral, quer seja pelo segundo item, quer seja pelo terceiro item que eu já destaquei aqui. E em condições de clima frio, quando o gado está úmido, todo enlameado, ele precisa metabolizar mais energia para permanecer aquecido. Ou seja, nós também temos aí uma redução no GMD em decorrência de um maior consumo da energia que esse animal tem à sua disposição para manter a temperatura corporal. Então tudo isso mostra o quê? Que o resultado final será um desempenho menor, um GMD menor e outros problemas decorrentes da situação. Eu vou citar alguns autores, nós temos muitas informações sobre isso, mas alguns autores que reportam os problemas ligados a isso que eu já abordei anteriormente. Bond Colaboradores de 1970 reportaram que a lama reduziu os ganhos médios diários em 25 a 37%, e aumentou, ou seja, piorou a conversão alimentar em 20 a 33%. E aí vocês têm a referência da literatura. Thomas, 2013, ele considera, a partir dos seus resultados, que a lama acima de 30 centímetros piora a conversão alimentar em 25%. Então, um valor substancial. Temos aqui a referência. Cortes e Colaboradores em 2021 observou um aumento significativo de casos de dermatite digital em animais confinados em currais ou baias com uma intensidade de lama relativamente alta. Então aqui temos mais um problema, problemas que vão levar a queda de desempenho e tratamento. As exigências de energia líquida de mantença aumentam em 30% em condições de currais ou baias com lama acentuada. Smith, 1971. Então todas as referências estão aí. Então nós vemos que, apanhando poucas referências,
nós já temos com clareza que a lama traz grandes prejuízos ao desempenho dos animais confinados. E o Nasem 2016, ele coloca à nossa disposição uma equaçãozinha bem simples para corrigir o consumo de matéria seca dos animais quando eles estão em condições de currais com lama. Então, veja bem, como é que nós vamos chegar ao resultado de consumo estimado quando nós temos a presença de lama acentuada nos currais? Então eu pego o consumo de matéria seca em baias com lama, obtido da seguinte forma: o consumo de matéria seca estimado, que nós podemos estimar, nós temos vários modelos para fazer isso, multiplicado pelo efeito da lama. E aí sim nós vamos ter então o provável consumo nesses currais ou nessas baias. Então vamos supor que nós fizemos, dentro de uma determinada condição, situação, a estimativa do consumo. E esse consumo ficou em 11 quilos por dia, provável consumo do lote, dos animais. Mas nós temos, nesses currais, aproximadamente uma média aí de 20 centímetros de lama, de profundidade. Então o que é que nós vamos fazer? O efeito da lama, que vai ser usado para corrigir o consumo, ele é igual a 1 menos 0,01, que multiplica a profundidade da lama, ou seja, os 20 centímetros. Ou seja, a cada 1 centímetro de lama nós temos 1% de redução no consumo. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter um efeito da lama de 0,8%, ou seja, nós vamos ter um prejuízo de 20% no consumo. Então, colocando isso na nossa equação, o consumo de matéria seca em baias com lama será igual ao 11 quilos vezes 0,8, ou seja, 8,8 quilos. E isso, obviamente, vai ter um impacto muito grande no resultado técnico e econômico desse negócio. Não tem como a gente se safar dessa situação ou desse problema. E aqui eu busquei, então, as informações desses autores, mais a informação do Nasem, e fiz uma simulação do que provavelmente aconteceria conosco numa situação de 20 centímetros de lama permanente num determinado confinamento. Então aqui nós temos uma tabela que mostra o desempenho de bovinos confinados por 100 dias, consumindo uma dieta com 79% de NDT, uma dieta quente. E aí nós temos as condições do piso dos currais: seco sem lama e com 20 centímetros de lama. Nós temos aqui o que vai acontecer com o ganho médio diário, com a conversão alimentar, considerando um peso inicial de 400 quilos e 100 dias de confinamento. No caso de animais em currais secos, sem a presença da lama, nós teremos 1,65 quilos de ganho médio diário por dia, uma conversão de 6,65 quilos de alimento por quilo de ganho e um peso final de 566 quilos. Já nos currais com lama, com 20 centímetros de lama, o GMD será de 1,37 quilos por dia, a conversão 7,21 quilos de alimento de matéria seca por quilo de ganho e o peso final 546 quilos. A diferença entre essas duas situações, com a mesma dieta, animais confinados pelo mesmo período, as diferenças vão ser essas que eu mostro em vermelho na última linha da minha tabela. O GMD vai cair 20%, a conversão alimentar vai piorar em praticamente 8,5% e o peso final dos animais vai cair em aproximadamente 3,7%. Então nós temos prejuízo em todos os parâmetros importantes para um confinamento: ganho médio, conversão e peso final. Se nós considerarmos essa diferença de 20 quilos, nós vamos ter mais de meia arroba de diferença no final do confinamento, ou seja, dos 100 dias. Então, é muito importante nós considerarmos o que está acontecendo nos nossos confinamentos com relação a essa questão da lama. Em regiões com mais de 500 milímetros de chuva por ano, a recomendação é de que nós tenhamos, no mínimo, 15 metros quadrados por animal, ou seja, quando o confinamento é realizado ao longo do ano todo. É óbvio que se o confinamento ele é realizado
em determinadas épocas, que tem mais do que 500 milímetros de precipitação por ano. Mas em épocas sabidamente secas, onde nós não temos o problema da chuva, então nós podemos reduzir um pouco essa área por animal. Mas se o confinamento é feito ao longo de todo o ano, essa seria a área mínima considerada. E comparando animais confinados em currais ou baias a céu aberto, tanto Montelli e colaboradores 2019 como Massitelli e colaboradores em 2020, eles estudaram diferentes áreas por animal, 6, 12 e 24 metros. E eles recomendam a maior área, certo? Eles observaram vários parâmetros de bem-estar, de retorno econômico e chegaram à conclusão que 24 metros quadrados seria muito melhor do que 6 e 12 metros quadrados. E aqui nós temos as referências desses autores ou dessas pesquisas que você pode buscar também para se informar melhor sobre esse assunto. E agora nós vamos mostrar então o que é que nós podemos fazer quando nós planejamos o confinamento em relação aos detalhes mais importantes para evitarmos o problema da lama. Então aqui nós temos uma figura que mostra o animal no coxo. É fundamental que a drenagem da área que passa o rodado do trator ou do caminhão, ela tenha uma drenagem contrária ao coxo e aqui dentro também a drenagem tem que ser contrária ao coxo. Então, na realidade, é como se nós disséssemos que, considerando a área de tráfego dos caminhões ou dos veículos que distribuem o alimento e a área do curral das baias, o coxo deveria ficar no ponto mais alto dessas duas áreas. Então, nós devemos ter uma inclinação aqui e uma inclinação aqui. Dentro dos currais ou das baias, essa inclinação ela deve ser de 3 a 6%. Mais do que 6% não é recomendável e menos do que 3% também é perigoso. Nós temos muita dificuldade de drenagem da precipitação, enfim, de todos os efluentes líquidos. E que também tenhamos aproximadamente de 3 a 4 metros de pavimento ao longo do coxo. Isso seria o mínimo recomendável para nós evitarmos o problema. Então, considerando esses pequenos detalhes, nós já vamos ter condições de resolver grande parte do problema de formação de lama. É claro que se você for fazer um planejamento cuidadoso para instalar um confinamento seguindo as normas técnicas que não vão te dar dor de cabeça no futuro, sem fazer economia de palito, né? Nós não vamos nos ater apenas a essas recomendações. Isso aqui seria o mínimo que nós precisamos fazer. Mas nós podemos fazer essa área um pouco mais larga, né? E podemos tomar outros cuidados também em relação a dimensionamento dos currais. Mas isso aqui seria o mínimo recomendado. Após essas considerações simples, eu tenho certeza que se você observá-las, você vai evitar muitas dores de cabeça. Eu gostaria que você comentasse no nosso vídeo, trouxesse a sua experiência, trocasse a sua experiência conosco e com os outros que nos acompanham, né? E que participasse ativamente aí do nosso canal. Um grande abraço a todos.